Bom, gente, e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto, recebemos hoje a prefeiturável do Republicanos, a Coronel Helena dos Santos Reis. Essas entrevistas têm 40 minutos cada uma e abordam os temas mais relevantes para o futuro de Rio Preto. São temas como saúde, educação, economia, enfim, os grandes temas para o futuro de Rio Preto. A Coronel Helena tem 50 anos, é coronel aposentada da Polícia Militar. Ela tem como vice o empresário Cláudio Bolognese, do PTB. Essa entrevista será reprisada hoje, logo mais às 9 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e ao meio-dia. E também ao longo do final de semana, junto com as outras entrevistas feitas desta semana com os candidatos a prefeito de Rio Preto, sempre de maneira igualitária entre todos. Já foram entrevistados aqui pela TV Câmara desde a semana passada Carlos Alexandre, Felipe Marchesoni, Celi Regina, Paulo Bassan, Edinho Araújo, Rogério Vinícius, Marco Rilo e Marco Casale. Na entrevista com o Casale, a gente teve um probleminha ontem, por volta dos 20 minutos, tivemos um problema de conexão com o candidato, que não foi sanado. Por isso, amanhã ele volta aqui para concluir esses 20 minutos restantes, que são basicamente as questões voltadas às suas propostas e ao seu plano de governo. A TV Câmara aguarda ainda a confirmação do candidato Carlos de Arnaldo, do PDT. Como eu disse, então, essa entrevista terá 40 minutos, que começam a ser contados a partir de agora. Candidata, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conceder essa entrevista para a gente. E começo fazendo uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos para abrir a entrevista. Por que a senhora decidiu ser candidata a prefeita de Rio Preto e o que a credencia para o cargo mais importante da nossa cidade? Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quero parabenizar a sua iniciativa. Tenho acompanhado as demais entrevistas e têm sido muito esclarecedoras. Alexandre, não se trata de ser melhor que nenhum dos outros candidatos, mas ter um diferencial de ter servido por 31 anos na Polícia Militar, exercido a função de comando na maior parte desses anos. E essa experiência de gestão é muito valiosa. Fui comandante aqui da região de Rio Preto por quase 2 anos, responsável por 96 municípios, mais de 2.200 homens e mulheres. Fui secretária de Estado, também uma função executiva em que tive a oportunidade de ter várias vivências, inclusive em Brasília, em busca de recurso para os municípios. Então, essa experiência, eu creio que seja o diferencial e é o que me habilita para essa função, ser prefeita de Rio Preto. A decisão foi tomada depois de uma grande reflexão e eu cheguei à conclusão que não devo me omitir, podendo fazer algo pela comunidade, pela sociedade. E é por isso que eu me apresento, coloco aqui meu nome, minha história, à disposição da população. Muito bom. Candidata, na segunda-feira a gente teve a divulgação aí da primeira pesquisa, né, divulgada pelo portal DL News e Record TV, e a senhora aparece já em segundo lugar com 9%. Quero saber se surpreendeu a senhora, se era o esperado, esperava mais, achava que estava mais atrás e se a senhora já acredita num segundo turno. Eu achei bastante promissor o resultado da pesquisa. Tive um crescimento desde aquela primeira pesquisa promovida por um jornal aqui da cidade, teve um crescimento expressivo. E por se tratar da primeira semana ainda da campanha, eu acho que o potencial de crescimento é muito grande.
Vamos pegar o índice de rejeição do candidato que está em primeiro lugar, é de 21%, e o meu é de 3%. E tem que considerar também que um percentual grande de pessoas ainda está indecisa, ainda não sabem quem vai votar. Então, o nosso trabalho agora é convencer esses indecisos a vir conosco. Pois é, 26% de indecisos ainda, é muita gente ainda para decidir. Candidato, outra reflexão que eu tenho feito aí com todos os candidatos é desse período de viés aí bastante conservador e por vezes até reacionário que a gente enfrenta na política nacional que se reflete em Rio Preto. A senhora, além de militar aí além de militar, né, uma tendência forte liberal conservadora, pertence ao Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal e que apoia fielmente o governo Bolsonaro. Quero saber como a senhora se coloca no espectro ideológico partidário aí. Sim, aliás, é interessante essa pergunta, porque a minha escolha pelo Partido Republicanos foi justamente depois de conhecer o manifesto do partido e encontrar ali o reflexo dos meus valores. Então, eu me coloco realmente como uma pessoa conservadora, claro que já virou chavão dizer, né, mas liberal na economia, porque a gente tem realmente uma postura de desenvolvimento, que nós vamos trabalhar, aí está explícito no nosso plano, mas tem um alinhamento com o governo Bolsonaro, e a questão de ser militar, claro, a gente se identifica com esses valores. A questão religiosa, eu creio que não é algo que interfira na nossa proposta, não foi algo que tenha tido um peso na escolha do partido, mas, como eu tenho dito, eu respeito respeito a fé em primeiro lugar, e a fé é uma questão de foro íntimo, e as igrejas fazem um papel social, elas estão, por vezes, em locais que o Estado não está. E considero potenciais, todas elas, a Igreja Católica, os centros espíritas, as igrejas evangélicas, todas elas considero como potenciais parceiras no meu governo. A senhora, inclusive, cita isso na parte da assistência social, daqui a pouquinho a gente vai repercutir. A senhora meio que já respondeu, mas, como eu disse, o partido da senhora é intimamente ligado à Universal. Qual que vai ser o papel da igreja na sua campanha e, se eventualmente a senhora for eleita, o papel da igreja no governo? Alexandre, é curioso isso, porque a gente não percebe esse questionamento em relação a outras religiões, né? Então, realmente, é uma reflexão para a gente fazer o porquê dessa preocupação com a questão da universal. Eu sou cristã católica e, como já disse, respeito todas as fés, e a nossa busca será por pessoas capacitadas, qualificadas para as respectivas funções. Não temos nenhum viés aí nenhuma intenção de privilegiar um ou outro grupo religioso. Vamos buscar realmente pessoas pelo seu conhecimento técnico, conhecimento nas respectivas áreas, e pessoas que irão, de fato, contribuir para a realização desse nosso projeto de cidade. Perfeito. Falar um pouquinho do financiamento de campanha, um tema que a gente tem abordado com muitos aqui. Como será o financiamento da sua campanha? Vai usar fundo eleitoral? A senhora vai financiar a sua campanha? Vai captar aí entre amigos, apoiadores? Como será esse financiamento? Exclusivamente o fundo. Eu não tenho recursos próprios para investir na campanha e nós não pretendemos fazer captação junto a pessoas físicas. Então, vai ser exclusivamente o fundo partidário. Ok. A senhora já disse que simpatiza, apoia o governo Bolsonaro, espera eventualmente ter uma declaração de apoio do presidente, considerando
que os filhos dele estão filiados ao seu partido. Em São Paulo, ele já declarou apoio ao candidato russomano. Há alguma chance de ter aí alguma sinalização do presidente? O presidente Bolsonaro, ele fez uma manifestação no sentido de que não iria apoiar as eleições municipais no primeiro turno. Eu creio que esse posicionamento possa ser revisto, já que houve algumas manifestações pontuais. E, com certeza, será muito bem-vindo o apoio dele, tendo em vista que nós temos essa afinidade. O Republicanos, como você bem disse, tem em suas fileiras aí 2 dos filhos do presidente. Eu já conheço o presidente, estive com ele em 5 ocasiões diferentes, inclusive aqui em Rio Preto. E, claro, o apoio dele será muito bem-vindo. Legal. Uma última questão antes de a gente partir para o plano de governo, para as propostas da senhora. O seu partido, Republicanos, foi aliado de primeira hora e integrou o primeiro escalão do atual governo por quase 3 anos e meio. E hoje a senhora faz duras críticas aí ao governo, a senhora, membros do seu partido. O que mudou? Vocês não perceberam que o governo era ruim? Ou ele piorou de uns dias para cá? O que aconteceu? O partido, durante o tempo que fez parte do governo municipal, cumpriu o seu papel, inclusive trouxe recursos por meio de emendas parlamentares. O deputado Marcos Pereira colocou aqui na cidade, são cerca de 18 milhões de reais, uma parte para recapeamento, outra parte destinada a hospitais da cidade. Então, o partido realmente contribuiu com o governo municipal e houve essa decisão de seguir um rumo diferente, do qual eu fiz parte, né? Conseguimos construir esse projeto. Eu creio que faz parte da democracia que os partidos busquem um protagonismo maior ou menor dentro da política local, que busquem um crescimento, e foi isso que aconteceu. E claro que o fato, às vezes, de estar dentro do governo faz com que nós tenhamos uma visão justamente das falhas, das deficiências, e onde poderemos atuar para melhorar a gestão pública. O objetivo, claro, é unicamente melhorar a gestão de Rio Preto, naquilo que nós percebemos que não foi prioridade para o governo atual, trabalhar realmente visando a pessoa, né? A pessoa sempre em primeiro lugar. Essa é a nossa bandeira e é a nossa meta. Maravilha. Bom, vamos partir aí para o plano de governo da senhora, as propostas. Vamos falar de economia e emprego no pós-pandemia. O próximo prefeito vai ter um desafio e tanto aí a partir de janeiro, né? Se eleita, quais são os planos da senhora para recuperar a economia e alavancar a geração de empregos aqui em Rio Preto a partir do dia 1º de janeiro de 2021? Excelente essa pergunta, até porque ela é a principal base de sustentação do nosso plano de governo. Escolhemos aí 4 linhas mestras dentro dos 10 pontos para melhorar Rio Preto. E esse cenário, nós já vínhamos de uma crise econômica desde 2014, principalmente depois do segundo governo aí da Dilma Rousseff, que se intensificou muito com a pandemia. Os índices de desemprego atingiram índices alarmantes, né? Então, nós temos que trabalhar fortemente para minimizar, melhorar, recuperar a economia, o emprego e a renda. Então, o primeiro passo que nós temos em mente é a reorganização. Nós estamos propondo uma reforma na estrutura das secretarias, em que, hoje, o que nós vemos? Nós temos 3 secretarias que cuidam de assuntos correlatos, mas que não se conversam. A notícia que nós temos é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Trabalho não se conversam. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos tirando a parte de tecnologia, ciência, tecnologia e inovação do planejamento, extinguindo a Secretaria do Trabalho
e criando a Supersecretaria de Economia, Tecnologia e Trabalho, para que a questão do capital, do emprego, da tecnologia caminhem juntas de uma maneira em que as políticas públicas sejam mais eficientes. O segundo passo é desburocratizar e diminuir o custo Rio Preto. A gente tem o custo Brasil e Rio Preto fica no Brasil, obviamente, então temos uma crítica comum, inclusive dos estrangeiros que se interessam pelo Brasil, de que é muito difícil investir, abrir uma empresa, instalar uma indústria aqui no Brasil. E a gente precisa melhorar isso, diminuir a burocracia, tornar os processos mais ágeis, a tecnologia está aí para nos ajudar, melhorar o fluxo de informações, simplificar realmente aquela história, o conceito do carimbo, né? Hoje a gente pode até não ter o carimbo físico, mas temos um sistema extremamente oneroso em que são muitas etapas que não agregam nada ao processo. E isso faz com que as pessoas se percam e percam o interesse, às vezes, pela nossa cidade. Nós temos tido um movimento de fuga de empresas aqui da região. Eu lembro quando eu fiz turismo, há 2 décadas praticamente, a gente teve aquela notícia do Beto Carreiro World, que iria se instalar em Rio Preto e foi para o sul do país, tendo em vista as dificuldades que ele encontrou. Hoje poderíamos ter um parque temático em Rio Preto, nós temos uma cervejaria que poderia estar aqui, está em Araraquara, nós temos a Coca-Cola, que hoje só tem um depósito, basicamente, naquelas instalações que a gente visitava quando era criança. Então, essa fuga de empresa, isso se deve às dificuldades que os empresários, a indústria encontra para se instalar aqui em Rio Preto. Um passo que eu considero muito importante é a capacitação. A gente precisa investir forte em capacitação. A questão da pandemia, ela mostrou que muitas empresas não estavam preparadas para esse novo mundo, a questão da venda online. Então, nós precisamos capacitar. As indústrias preferem se instalar naqueles locais que há uma farta mão de obra qualificada. Então, nós precisamos investir muito nos jovens, principalmente, mas já começando lá com a criança. O nosso projeto de educação, nosso plano para a educação já prevê um ensino de base tecnológica para já desenvolver o interesse desde criança, desde pequeno, nesse setor, para que essa criança e esse futuro trabalhador, ele já esteja preparado para esse novo mundo que começa, que já está acontecendo essa mudança. Nós prevemos também a questão das parcerias, é muito importante. Eu vi uma entrevista esses dias em que ficou bem claro que o setor privado é que vai alavancar realmente a economia, o Estado tem o dever de fomentar, o que é um outro ponto. Então, parcerias público-privadas, com o Sistema S, com as universidades, e tantas outras que forem possíveis para que nós possamos realmente alavancar a economia. Fomentar o movimento de startups, fundamental isso. Nós temos um parque tecnológico que está patinando há muitos anos, nós precisamos atrair mais empresas de base tecnológica, ter mais e melhores empregos. Nós temos uma FATEC em Rio Preto que todo ano coloca no mercado muitos jovens qualificados que às vezes não encontram um emprego à altura da sua qualificação. E temos que buscar recursos no governo federal e até em bancos internacionais, aí o BID, o BIRD. Nós temos que buscar esse recurso para que realmente a gente consiga viabilizar a atração. Claro, facilitar, atrair empresas, indústrias de insumos, de produtos médicos, indústrias alimentícias, indústrias limpas, que podem se instalar aqui na região. Rio Preto é uma cidade estratégica, cercada por muitas rodovias, tem um aeroporto que foi reformado recentemente. Então, tudo isso faz parte aí do nosso projeto para a economia. Ok. Até sobre esse tema ainda, a senhora fala no seu plano de governo em atrair grandes indústrias farmacêuticas de tecnologia, grandes atacadistas, etc. Como fazer isso? Se fosse uma coisa simples, já não teriam feito? Como que a senhora pretende atrair essas indústrias?
Alexandre, o que a gente percebe que me parece que Rio Preto tem uma postura até um pouco hostil em relação a trazer essas empresas. Eu acho que Rio Preto é uma cidade muito boa, como eu acabei de dizer, é uma cidade estratégica. Eu acho que falta, muitas vezes, vontade de fazer. Nós precisamos realmente colocar uma pasta embaixo do braço, levantar e ir até lá, apresentar a cidade, entre aspas, vender a cidade. Desenvolver o turismo, uma cidade que tem pessoas capacitadas, que tem todas as condições necessárias, que tem um parque tecnológico, tem todas as condições necessárias para ter uma empresa. E o município tem que facilitar isso. Ok. A senhora pensa em conceder incentivos fiscais, isenção de IPTU, doação de terreno, esse tipo de coisa? Isso é algo que, sim, a gente tem estudado. É claro que nós precisamos ser muito realistas. Eu tenho certeza que todo futuro prefeito gostaria de apresentar orgulhosamente um amplo pacote de redução de tributos, mas nós temos que ser realistas com a situação econômica e, quando assumirmos, uma das primeiras providências certamente vai ser essa análise econômica para ver onde que gradativamente, acho que tem que ser uma coisa gradual, onde gradativamente a gente pode fazer sim essas reduções e essa questão da doação de terrenos dentro da legalidade, né? Acho que pode ser feita também. Nós temos intenção de trazer para fomentar o turismo uma arena multiuso, um centro de eventos, porque Rio Preto carece disso. Nós temos um centro regional de eventos, que infelizmente é uma obra que foi muito mal planejada, tem uma acústica muito ruim, usa-se mais o estacionamento do que a própria cúpula rosa. Então, a gente precisa ter esse local para a realização de grandes feiras, de tantos congressos, um espaço realmente multiuso que facilite a vida, porque o turismo aqui em Rio Preto tem essa vocação para os eventos. Então, a gente precisa dar condições para que isso se concretize. Muito bom. Falar um pouquinho da crise sanitária, né? A gente enfrentou aí talvez a pior crise sanitária do século. E a senhora diz no plano de governo que o atual governo não teve a firmeza necessária para agir na crise. Queria saber o que a senhora teria feito diferente e em que pontos o atual governo errou, na sua opinião. Com certeza, essa é a pergunta mais valiosa nesse momento, porque nós precisamos ter uma solução para a gestão dessa crise que não deve acabar em dezembro. Com certeza nós teremos que manter uma série de medidas. Então, em relação à crise sanitária, nós dividimos, lá no capítulo da saúde, nós criamos uma parte específica para falar sobre a gestão da pandemia sob enfoque da saúde, que, claro, tem um papel primordial nisso, mas nós vislumbramos a possibilidade de reformular o comitê gestor e de ter a coordenação geral da Defesa Civil. Por que a Defesa Civil? É um órgão que existe, na verdade, a origem da Defesa Civil no mundo foi justamente a Segunda Guerra Mundial, uma situação em que as pessoas precisavam de ajuda, de incentivo para a defesa realmente do cidadão. E esse órgão, ele tem o potencial, então, de verificar, de acompanhar todas as áreas. A gente precisa, o gestor da crise, esse é o primeiro erro que eu aponto do prefeito Edinho Araújo, o gestor de uma crise dessa dimensão, que não afetou simplesmente a área de saúde, mas a econômica, a social, o transporte, ou seja, é um risco sistêmico que afetou toda a sociedade de uma forma bem ampla e bem profunda. Então, o primeiro erro que eu aponto é isso, é ter um comitê gestor que não enxerga o problema de forma global. Então, isso tem que ser refeito e reorganizado. Outro problema é que nos outros países, quando a crise chegou aqui, outros países já tinham avançado no combate à pandemia, e por lá o que nós vimos de primordial? Testagem em massa da população, triagem, né? Separando as pessoas com Covid de outras doenças, isso não foi feito aqui. A questão do monitoramento dos casos confirmados e das pessoas que tiveram relação com o infectado,
esse acompanhamento faltou. Talvez os números hoje não fossem tão absurdos se esse acompanhamento tivesse acontecido de forma sistemática lá no começo, quando o número de casos era muito pequeno. Então, era possível fazer isso. A questão da desinfecção de locais públicos, eu me lembro de ter visto a notícia de desinfecção apenas uma vez no noticiário. Pode até ter havido outro, mas eu me recordo de ter acompanhei com bastante atenção todas as medidas e não aconteceu também. Os terminais de ônibus, tinha que ter triagem às pessoas que chegam de fora pelos terminais, pelos aeroportos, e as pessoas que eventualmente apresentassem sintomas serem encaminhados para um serviço de saúde e já ter o isolamento social. Então, esses são os principais erros que a gente aponta. Fora isso, tivemos medidas esdrúxulas que não se viu em lugar nenhum do mundo, como o mini lockdown de 3 dias, quando a recomendação da ciência é que o recolhimento, aí, o isolamento fosse por 14 dias, considerando aí o período de incubação do vírus e depois da manifestação da doença. Ou seja, um mini lockdown de 3 dias não tem nenhuma finalidade. Você entra na sua casa no sábado à noite com o vírus e sai propagando esse mesmo vírus na quarta-feira. Não faz sentido. Fechar supermercado, serviço essencial, inclusive pelo decreto do governador, aos fins de semana, não faz sentido. Então, são essas medidas que consideramos que foram equivocadas, os números estão aí para confirmar o equívoco. Recebi um relatório que mostra que Rio Preto é a segunda cidade com maior número de casos no estado de São Paulo, só perde para Santos, nas cidades com mais de 400 mil habitantes, é a sexta do país, ou seja, tivemos problemas sérios que ainda estamos tendo. O transporte público, eu converso com as pessoas nas ruas, teu ônibus vem lotado? Vem lotado, as pessoas estão se contaminando nos ônibus, já tem pesquisa, tem estudo em relação a isso, e é um problema relativamente simples de resolver, porque nós recebemos cerca de 51 milhões, foram repassados 51 milhões pelo governo federal para a gestão da pandemia. Estamos em situação de calamidade pública que dispensa licitações. Era possível fazer, faltou vontade, faltou gestão. Muito bom. Até uma pergunta que eu ia fazer, a senhora já respondeu, que é transferir o Comitê da Saúde para a Defesa Civil. A senhora já explicou aí. Seguindo ainda na área da saúde, candidata, a senhora fala em rever contratos de convênios com entidades que prestam serviço para a pasta. Queria que a senhora explicasse isso e se essa revisão de contratos vale para outros setores e outros contratos, inclusive com a Construoeste, que ganha todas as grandes licitações da cidade. Alexandre, essa pergunta é muito importante porque uma das principais propostas do nosso plano, na parte de gestão, é criar uma controladoria geral do município e uma corregedoria geral do município, que são órgãos de controle, né, de toda a atividade pública. É um órgão que dá segurança para o trabalho do próprio prefeito, de que ele não vai ser surpreendido no futuro, ao final do seu mandato, com processos, com contas não aprovadas e tudo mais. Então, os primeiros meses de governo, eu entendo que seja um período de arrumar a casa, literalmente. Olhar com lupa todos os contratos, verificar, não com uma finalidade de caça às bruxas, não é nesse sentido, mas de verificar realmente toda a conformidade. Nós pretendemos adotar o compliance no serviço público, que são regras de conformidade, de integridade. Então, nós precisamos realmente ter essa visão para se assegurar de que todos esses contratos estão sendo executados da forma devida, de acordo com a legislação. Então, isso é primordial. Por isso que a gente colocou essa revisão. Claro que alguns contratos, inclusive, serão melhorados e, de forma nenhuma, nós estamos inferindo que haja irregularidades, mas nós vamos conferir. Ok. Até aproveitando esse gancho, inferindo irregularidades, em determinado momento ali do seu plano, a senhora fala, abre aspas, que é hora de estancar a sangria da corrupção. O que a senhora quis dizer com isso? Tem alguma notícia de corrupção no atual governo? Olha, a notícia mais
assim, que vem de vários anos, inclusive de outras gestões. A questão do auxílio atleta é algo que salta aos olhos, porque é uma pasta, a Secretaria de Esporte, que é uma pasta tão fundamental que a gente coloca, inclusive, como um dos pilares do nosso projeto de cidade, que é desenvolver o esporte, que tem influência na economia, na saúde, na educação, na segurança pública, e é a pasta que a gente percebe que teve muitos problemas e que não foram sanados. Mas creio que você conheça essa matéria, esse estudo da Fiesp, que foi publicado no Diário da Região o ano passado, inclusive um promotor da cidade manifestou que esse estudo tem fundamento, é coerente, que acho que a gente travou aí com a candidata, vamos ver se a gente retoma, já estou parando o tempo dela aqui. A candidata estava falando aí das notícias de corrupção, né? Um estudo que aponta que a corrupção escoaria 350 milhões de reais por ano aí dos cofres públicos. Vamos ver se a gente retoma o contato aí com a Coronel Helena. Já estamos reabrindo a sala aqui, a Coronel, esse negócio de internet é um problema, né? Ontem a gente perdeu o Casale aí, vamos ver se a gente retoma o contato com a Coronel Helena, que estava falando aí dos problemas do auxílio atleta em Rio Preto. Dá 5 minutinhos aí, ver se a candidata retoma o contato. Enquanto ela... Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalinho aí enquanto... Ah, voltou já? Então vamos lá. Candidata, retomamos? Tá entrando na... Aí, candidata, me ouve? Retomamos a conexão? Voltamos. Opa, maravilha. Ó, tô retomando o tempo, a gente tinha parado aos 11 minutos e 37 segundos, contagem regressiva, é o tempo que falta para a senhora, ok? Disparando novamente, okay. Vamos lá. É só para concluir essa questão da corrupção, nós temos uma... Tá me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Sim, então, para concluir essa história, então tem esse estudo e a gente temos uma CPI das calçadas, que estão questionada a questão da qualidade. Então, os problemas são muitos. Legal. Por isso que a gente coloca isso como uma prioridade, porque é muito dinheiro. E a cidade vai precisar de cada centavo para investir no cidadão, investir na recuperação do emprego, da economia, como nós vínhamos falando. Muito bom. Bom, eu li o plano de governo inteiro da senhora, tem muita coisa ali, a gente podia ficar horas aqui debatendo. Vamos falar um pouquinho de assistência social, porque esse é um problema que já existia e que se agravou com a pandemia, que é a explosão de pessoas aí em condições de rua pelas avenidas de Rio Preto, parques, né? A gente vê praças tomadas por pessoas aí desalentadas que, enfim, acabam tendo esses locais como moradia. Queria saber qual que é a proposta da senhora para esse setor, o que fazer com essas pessoas, é dar qualificação, é internar, mandar de volta para as cidades de origem. E aí eu já emendo um outro tema que a senhora fala também, em erradicar flanelinhas das ruas. Queria que a senhora falasse sobre esse tema aí. Você praticamente elencou uma série de medidas que são importantes nesse contexto. A assistência social será muito necessária nesse momento, inclusive dando atenção psicológica, em muitos casos de pessoas que estão aí desnorteadas. Então, nosso projeto de assistência social, ele prevê... Primeiro, uma triagem, a gente precisa diagnosticar melhor esse problema, como você bem ressaltou, o problema já existia e agora se intensificou. Nós pretendemos investir em casas de passagem, porque a diferença do albergue para casa de passagem, o albergue você resolve o problema por uma única noite, ou seja, você não resolve o problema, você dá um pouco de dignidade para aquela pessoa. Mas a casa de passagem, ela realmente dá oportunidade. Nós temos pouquíssimas vagas em Rio Preto, que é uma parceria com uma entidade, e nós precisamos ampliar isso, porque a pessoa pode ficar, inclusive, com a família por até 3 meses, e nesse período, o poder público
pode tomar diversas medidas. A questão da qualificação profissional, o reencaminhamento para o mercado de trabalho. Nós temos um balcão de emprego que precisa ser aprimorado. Eu conversei com algumas pessoas que... Porque o balcão, na verdade, ele só recebe as ofertas e repassa. Ele pode ter um papel mais dinâmico, de separar as pessoas por qualificação, de encaminhar aquelas pessoas que tenham deficiências aí de alfabetização, de capacitação, também para que haja uma triagem e um tratamento dessas condições, para que ela realmente tenha condições de se encaixar no mercado. Então, um outro ponto que eu considero fundamental são as parcerias, que eu já citei rapidamente no início, mas nós temos um grande número de instituições que atuam no município. E o que nós percebemos, isso já era uma percepção antiga minha, quando eu estava no comando aqui da região, nós tivemos uma iniciativa junto com a ACIRP e outras entidades representativas, de fazer um trabalho de cadastrar todas as instituições que atuam na área, de forma que a gente possa ter uma distribuição melhor pela cidade. Nós temos pessoas, por exemplo, que são assistidas em 2, 3 projetos e outras que não são assistidas em nenhum. Então, nós precisamos ter isso muito claro, mapeado, para que tenha um direcionamento. Então, eu considero assim, vital que a gente tenha parceria com igrejas de todas as vertentes aí, a católica, evangélica, centros espíritas que já atuam nessa área. Sim. E para que a gente possa investir nisso, com capacitação, com inclusive ressocialização, então, pessoas que precisam ser encaminhadas para tratamento, tem a questão de uso de substâncias químicas e tudo mais. Então, é um problema muito complexo e muito amplo. Se não tiver um alinhamento entre várias secretarias atuando para atacar o problema, a gente não consegue resolver e apenas enxuga gelo. Tá bom. Eu não estou interrompendo a senhora, nós temos ainda 6 minutos e 30 segundos. Falar um pouquinho, a questão dos flanelinhas, eu vou reafirmar, a senhora fala em erradicar os flanelinhas. Não, eu já vou emendar com a questão da segurança, que acho que está tudo meio envolvido ali, que a senhora cita. A senhora fala em criar vamos dizer, uma super guarda municipal, armada. Queria que a senhora discorresse um pouquinho sobre segurança, que, no fim das contas, é o tema aí da senhora, a sua especialidade, né? Sim, sem dúvida. Obrigada pela pergunta. A segurança pública é algo que influencia também e é influenciado por todas as outras áreas. Então, quando nós temos a economia vai mal, a segurança sofre. Se temos problemas na educação, a segurança é afetada. E assim por diante. Então, o que estamos fazendo? Também dentro dessa ideia de reorganizar, estamos criando a Secretaria da Segurança Pública, porque hoje a segurança fica junto com o trânsito, que na verdade é uma secretaria que será renomeada para a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque são questões, especialidades realmente muito distintas e a gente precisa tratá-las dessa forma, como atividades realmente que merece cada uma delas uma atenção especial. Então, vamos criar essa pasta e vamos criar também um gabinete de gestão integrada municipal, porque a maior responsável pela segurança pública é a Polícia Militar, que é estadual. Então, nós precisamos integrar essas atividades por meio de troca de informações, de conhecimento, até de treinamento e capacitações conjuntas, de operações conjuntas, e tudo que possa agregar para a população. A população, quando ela precisa de ajuda, de socorro no momento de emergência, para ela tanto faz que venha um guarda de azul ou um policial de cinza. O que ela quer é um bom atendimento, pronto e rápido. Então, para que isso aconteça também, uma das nossas propostas é capacitar e treinar inicialmente e depois armar a Guarda Municipal. Isso é necessário, porque a Guarda de Rio Preto, ela vem de alguns anos, ganhou na justiça o direito de portar arma particular, mas, Alexandre, é caro manter uma arma, munição e bancar o próprio treinamento.
Então, hoje nós não temos o controle de como que isso é feito, de como que essa munição é gasta, esses treinamentos, qual realmente a qualidade desses treinamentos. E a gente precisa ter isso por uma segurança jurídica do próprio guarda e segurança da população, que está aí nas ruas e quer, sim, um agente público mais capacitado possível. Então, essa é uma medida que a gente pretende adotar, paralelamente com outras medidas que influenciam diretamente na prevenção primária, que são projetos envolvendo o jovem, principalmente por meio do esporte, a própria assistência social, a zeladoria pública, poda de árvores, roçadas, iluminação pública, recuperação de praças, que são espaços que, uma vez abandonados, se tornam redutos de usuários de droga, de maus feitores, de todas as estirpes aí, né? Então, nós precisamos ter essa ação que isso se chama prevenção primária. Se o município não atuar de uma forma muito consciente, com políticas públicas em todas as esferas sociais, a polícia, ela enxuga gelo, ela fica ali trabalhando incessantemente, sem que o resultado seja... trabalha muito bem, o resultado é efetivo, mas seria muito maior e muito melhor se o município realmente tiver uma atuação proativa com políticas públicas eficientes que previnam o delito. Perfeito. Rapidinho, estamos caminhando para o final. Educação, quero saber o que a senhora pretende, considerando que tivemos um ano perdido aí para a educação, né, por conta da pandemia. E queria que a senhora explicasse, a senhora fala em rediscutir e planejar um novo modelo de ensino. Acho que a senhora até deu uma pincelada aí no comecinho. Rapidinho, para dar tempo de a gente falar pelo menos de meio ambiente ainda, candidato. Sim, a própria questão da pandemia, ela trouxe essa dificuldade com o modelo de ensino nosso, que é do século passado, né? Que, aliás, talvez até do século XIX. Então, a gente precisa reformular isso e ter realmente um ensino que capacite o jovem para o mercado de trabalho. E hoje é a tecnologia, então a gente precisa ter um ensino, uma estrutura, começando pela estrutura física, uma estrutura mais atraente. O jovem, ele está aqui com o seu celular na mão, ele está conectado o tempo todo, e o ensino, ele tem que acompanhar essa dinâmica. Então, nós estamos pretendendo ampliar, claro, tem o básico, que é ampliar a oferta de creches, que é uma demanda das mães que trabalham fora, que precisam ter seus filhos numa creche próximo de casa, num horário compatível com o horário do trabalho, mas a gente tem que investir na educação e nós precisamos ampliar a educação de período integral, como forma, inclusive, de colocar essas novas disciplinas. Então, nós pretendemos uma disciplina aí de base tecnológica, a questão estamos propondo até o clube de xadrez, clubes de debate, são coisas para instigar o jovem, para promover um desenvolvimento e um interesse. Estamos falando em empresas juniores, que é um aprendizado já para a vida adulta, para o empreendedorismo. Isso é super necessário. E temos que valorizar a categoria, que tudo depende das pessoas. As instituições não existem sem as pessoas. Então, temos que valorizar o profissional da educação. E nós vamos implantar 2 medidas que são reivindicações antigas dos professores, que é o professor especialista de esporte e artes, né? Que o professor do ensino fundamental ele tem que se virar com essas disciplinas, e colocando o professor especialista, nós iremos atender uma outra reivindicação, que é a lei do piso, ou a lei do 1/3, que é ter 1/3 do tempo, né, para atividades extracurriculares. Então, esse é o principal. Ok, candidato, infelizmente nossos 40 minutos encerraram, tinha muito tema aí, cultura, meio ambiente para a senhora fala em extinguir serviços gerais, trazer para o meio ambiente, infelizmente acabou o tempo. Eu vou abrir um minutinho para a senhora falar o que quiser, se quiser falar de meio ambiente, de cultura, fala o que a senhora quiser, e antes de terminar, peço para a senhora escolher uma música aí para a gente terminar esse programa, uma música que a senhora se identifique e que goste. Alexandre, agradeço, você é um excelente entrevistador, agradeço pela oportunidade de estar aqui expondo um pouco dos nossos projetos. Para o meio ambiente, a gente está também
dentro dessa questão da reformulação das estruturas físicas para que elas se tornem menos onerosas. Vamos passar os serviços gerais agregar junto ao meio ambiente, porque são atividades correlatas. Os serviços gerais corta a árvore, mas quem dá autorização é o meio ambiente. Então, tem que trabalhar de forma integrada, senão não funciona. Mas eu aproveito esse tempo para dizer para a população de Rio Preto, para o nosso eleitor, que ele tem a possibilidade de escolher entre a continuidade de uma política que se perpetua aí nos últimos 20 anos, revezando apenas entre 2 pessoas, 8 anos cada uma, não é justo isso. Eu acho que nós precisamos de um novo olhar, de novas ideias, de pessoas que venham com uma nova visão de mundo. Então, podemos escolher hoje entre a continuidade do que já está aí e uma mudança segura, com uma pessoa que tem conhecimento e experiência em gestão e que tem muita vontade de fazer. Okay. Então, é isso que eu me proponho e eu conto com o voto de todos. E a música? A senhora escolhe uma música para a gente terminar? Eu gosto muito de Aquarela, do Toquinho. É uma música que me toca, literalmente. Maravilha. Então a gente vai encerrar com Aquarela. Então, muito obrigado, candidata. Uma boa e limpa campanha para a senhora e que a gente possa voltar a conversar mais para frente aí na reta final dessa campanha. Obrigado, viu? E assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta quinta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias, do controle mestre Fernando César, GC do Renato Foque e operador de áudio Flávio Furlaneto. Repetindo, se você quiser rever essa entrevista, esse programa, ela será reprisada logo mais às 9 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e ao meio-dia, e no fim de semana ao longo da programação junto com os outros candidatos, e também está disponível junto com todos no nosso canal do YouTube para você ver quando quiser. E a gente volta amanhã às 4 horas para finalizar a entrevista que não terminou com o Marco Casale. Então a gente termina aí com a música escolhida pela candidata, Aquarela do Toquinho. Vamos lá, até amanhã. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva,